Olá, Marie Batiá, trazendo a Torá eterna e perfeita do Criador, suas instruções de como amá-lo e amar ao próximo, para os discípulos de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Torá, né? E eu queria expor para vocês sobre o que é a Torá. Torá vem da palavra Yará, em hebraico. E essa palavra Yará é apontar o caminho, é instruir, mostrando a direção. Então ela pode ser traduzida como instruções. Torá são instruções, porque foi a casa de Judá que foi para o exílio babilônico, depois que o reino pós-Salomão foi dividido entre Reino do Norte, casa de Israel, e Reino do Sul, as duas tribos, Judá e Benjamim. Então, depois desse retorno, quando foi reconstruído o templo e a cidade, Torá passou a ser mais fortemente associada com o Pentateuco, ou a Torá de Moisés, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas, de fato, nas Escrituras, quando a gente fala Torá, não necessariamente a gente está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia. Eu entendo que toda vez, por exemplo, que o nosso mestre, Yeshua, ele estava citando os 5 primeiros livros da Bíblia, ele se referia a isso como a Torá de Moisés, a instrução dada por intermédio de Moisés. Mas a Torá de Deus, ela é toda a palavra de Deus. E para nós que cremos que o Messias é Yeshua, a Torá de Deus, ela é de Gênesis a Apocalipse. É toda a escritura dada, inspirada. Inclusive, eu creio que existem livros que hoje são considerados apócrifos, mas que são, por serem citados expressamente dentro da escritura, inclusive no livro de Judas, inclusive por Yeshua durante seu ministério, como, por exemplo, o livro de Enoque, como também o livro de Jubileus, que é citado. E o livro de Enoque foi cânon em algum tempo pretérito e depois deixou de ser cânon. Eu creio que existem livros que são inspirados, que são palavra de Deus, mas são livros complexos que o Criador permitiu que estivessem fora desse cânon que nós temos hoje, mas que são a palavra de Deus, e Ele deixou pistas aqui. Então toda a instrução de Deus é toda a palavra inspirada por Deus e dada como escritura, que o próprio Yeshua, Jesus, como conhecemos, ele chama de verdade, quando ele ora em João 17, quando ele diz assim: Pai, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. E nós temos também o próprio Yeshua, numa passagem em João 15, verso 25, quando ele vem falando sobre que os discípulos dele seriam perseguidos também, como ele era perseguido, né? E aí eu vou ler a partir do verso 20, só para um pouco de contexto, e eu vou explicar para vocês que Yeshua, ele se refere a Salmos como Torá, como lei. Vejam, é no verso 25, mas eu vou começar a ler a partir do verso 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, a mim também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Por quê? Na verdade, não era dele, é a palavra do Pai, que é a Torá do Pai, e a nossa também não é a nossa palavra. É quando nós falarmos a palavra do Pai, imitando exatamente o que Yeshua fez, que foi proclamar, ensinar e viver a palavra da verdade, a palavra do Pai dele, a Torá eterna e perfeita. 21. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome. Nome em hebraico não é simplesmente o que alguém é chamado, né? Nome é propósito, é missão, é personalidade, é caráter.
né? É a essência de o que alguém é. E Yeshua é salvação de Yahweh, né? E isso está dado lá no capítulo 1 de Mateus, quando o anjo revela e diz qual será o nome, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso é o significado do nome de Yeshua, e isso é quem Yeshua é para nós. Ele nos salva dos nossos pecados, no sentido de que não somos mais escravizados aos nossos pecados. Nós somos livres para viver em obediência ao nosso Pai Celeste, imitando perfeitamente o que Yeshua fez e viveu. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí, no verso 22, se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Por quê? Porque em 1 João 3,4 diz que é a Torá que define o que é pecado. Então, quando você ensina a Torá e alguém passa a ser consciente do seu próprio pecado, ela não é mais excusável, né? E nós temos uma Torá interna, uma lei natural, que Paulo até menciona ali nos primeiros capítulos de Romanos. Mas além dessa lei natural, que a gente já nasce sabendo um certo e errado, justo e injusto, em linhas gerais, Deus nos dá a sua palavra, a sua instrução, para que não erremos e não nos enganemos, né? Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim quanto a meu Pai. Quando Yeshua diz que eu e o Pai somos um, e nós também podemos e devemos ser um com o Pai, fazendo aqui um comentário sobre este versículo, é que quando você tem a mesma mente, você tem o mesmo objetivo, a mesma mente, as mesmas palavras, o mesmo propósito, você é um com essa pessoa. É como se fosse um procurador, né? Se eu tenho instrução expressa de alguém e eu vivo e obedeço essa instrução expressa, eu estou representando tão fielmente que quem me vê aquela pessoa a quem eu represento. É um pouco isso, não é tão filosófico, né? Quanto mais nós estudarmos, mais veremos que o nosso Pai, Ele não quer que nós erremos, por isso que Ele não nos dá instruções tão filosóficas e abstratas como muitas vezes muitos querem fazer parecer. E aí nós vamos chegar aqui no nosso versículo alvo, no verso 25 de João 15, que diz assim: isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, na sua Torá. Então aqui Yeshua está dizendo que é para se cumprir a perseguição a ele, o ódio a ele, que também vai ser o ódio a cada um dos seus discípulos, é para que se cumpra uma palavra dita na Torá: odiaram-me sem motivo. Ou seja, é um justo que sofre, é um justo sendo perseguido. E onde é que está isso na Torá? É interessante que isso está em Salmo 69:4. E eu pego justamente esse exemplo para mostrar para vocês que se o nosso mestre Yeshua, ele considera Salmos, Torá, nós também devemos considerar, né? Por quê? Porque Torá é toda a instrução do Pai. E olha o que diz no Salmo 69, verso 4. Então, os que sem razão me odeiam são mais do que os cabelos da minha cabeça. Isso é o que está escrito em Salmo 69, 4. Que Yeshua, em João 15, verso 25, cita como Torá. Então, se para Yeshua, Torá é toda a palavra do Pai dele, no caso, na época de Yeshua, não havia Novo Testamento, que em hebraico é Brit Hadashah, que é um nome melhor, porque Brit é aliança, Hadashah é renovada, né? É uma aliança renovada, ou seja, a mesma lei que estava lá em tábuas de pedra, colocada em tábua de carne, que é justamente o que Jeremias 31 a 33 define.
a mesma lei nos corações, a gente querer e desejar viver essa Torá, sabendo que tudo que um bom pai, o pai melhor do mundo que existe, nos instrui, é para o nosso bem. E assim, para deixar sem sombra de dúvida uma outra testemunha, e agora da Tanar, do Antigo Testamento, que Torá, na verdade, nas Escrituras, não é sinônimo de Torá de Moisés, necessariamente. A gente precisa dizer Torá de Moisés para ter certeza que estamos falando dos 5 primeiros livros. Apesar dessa tradição permanecer com o judaísmo até hoje, essa tradição de chamar de Torá a Torá de Moisés começou no retorno do exílio da Babilônia, como eu falei para vocês. Mas se formos lá a Gênesis, capítulo 26, no verso 5, nós leremos o seguinte: porque Abraão obedeceu a minha palavra, Dabar, e guardou os meus mandamentos, os meus mandados, os meus preceitos, mitzvah, os meus estatutos, ruquim, e as minhas torot, que as minhas Torá no plural, as minhas instruções. Então, Abraão, muito antes de Moisés, ele guardou todas as instruções do Criador. E as instruções do Criador não são propriamente leis. Por quê? Porque as instruções do Criador, toda a sua palavra, são profecias, são histórias que nós devemos ter como exemplos e aprendizado para nós, e também são regras para a vida, para vivermos uma vida plena e abundante. E assim nós honrarmos o presente da salvação que vem através do sangue, que a vida está no sangue, o sangue do justo, Yeshua, quando ele se entrega em obediência e ele cobre, né, a nossa sentença, porque o salário do pecado é a morte, a alma que pecar essa morrerá. Ele oferece esse presente. Só que nós, quando nós recebemos esse presente, nós somos convidados a amá-lo de volta. E amar a Deus tem um conceito expresso nas Escrituras que nós não podemos esquecer nunca. Amar a Deus está lá em João 14,15, por exemplo, que diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Né? E em muitos outros lugares, por exemplo, 1 João 2,4 também fala sobre isso. 1 João 2,4, que diz assim: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Veja, então, nós não podemos simplesmente, amor nas Escrituras não é algo que se fala, é algo que se vive, é algo que se faz, é como você vive aquilo em que você diz crer. A mesma coisa na nossa vida natural. Se eu digo para o meu marido que eu o amo, mas na prática eu não dou atenção, nunca gasto tempo com ele, não dou ouvidos ao que ele me fala, não tenho interesse, de fato eu não o amo. Isso é da boca para fora. Com o nosso Criador, o nosso Deus e Pai, não é diferente. E muitos, em muita religiosidade, e não de hoje, desde sempre, está narrado nas Escrituras, pensam que amar a Deus é apenas professar algo de boca, é apenas cumprir algum ritual religioso de se estar em algum lugar, mas não é. A Bíblia diz, e Deus repete por minha boca aqui nesse momento, que isso não é o amor. Não é o amor no nível horizontal e não é o amor no nível vertical. Né? Amor é aquilo que nós fazemos. Amar na Bíblia e amar, de fato, não é o que Hollywood mostra. Amar é um verbo. Né? E nós nunca podemos esquecer disso para não errarmos.
A Torá é uma carta de amor, são as instruções para nós sabermos como o nosso Criador, Ele quer que nós o amemos. E também como o nosso Criador nos instrui a amar o nosso próximo. Amor ao próximo não é um sentimento. Amor na Bíblia é sempre uma ação. Como que eu amo o meu inimigo, biblicamente falando, sem errar? Amar o inimigo é simplesmente cumprir a Torá de Deus para com ele. Fazer a ele o que eu prefiro e não fazer aquilo que eu não prefiro. Então, se meu amigo, ele deixa cair a sua carteira de dinheiro e documentos, e eu vejo, o meu inimigo, eu o chamo, mesmo não gostando dele, mesmo sendo meu inimigo, mesmo que ele nem me respeite, não dê bola, eu digo, ei, caiu aí a carteira. E aí ele vê e pega a carteira, como eu preferia. Se alguém achasse uma carteira minha, na hora que caiu, eu gostaria de vê-la devolvida. Assim eu faço ao meu próximo, não importa quem ele seja, até alguém que se considera meu inimigo. Embora nós sejamos chamados a não ter inimigos, nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue. E aqueles que nos odeiam, não odeiam propriamente a nós, mas aquilo que nós carregamos, aquele que está em nós. Como nós vemos aqui em João 15, o nosso mestre Yeshua falando que perseguiram a ele, odiaram a ele sem motivo, né? A verdade, a luz, ela causa incômodo na mentira, nas trevas. E nós somos salvos pela obediência à Torá? De jeito nenhum. A obediência à Torá é o fruto de uma árvore que é uma árvore boa, porque toda árvore boa gera bons frutos. E a Torá é a árvore da vida. Se nós estivermos enxertados na árvore da vida, o nosso fruto vai ser esse fruto do Espírito de Deus, proveniente da árvore da vida, é o fruto do Espírito em nós. Então, porque nós somos salvos como um presente, nós vivemos uma vida frutífera em obediência à Torá. A raiz dessa árvore são os pais, Abraão, Isaque e Jacó, os nossos pais, os nossos ancestrais. O tronco da árvore é o Messias que veio dele, né? A partir da raiz de Davi. E nós somos os ramos enxertados nesse tronco, na videira verdadeira, que Yeshua diz que é, lá em João 15. Né? Então, a Torá e o fruto que nós damos são a partir de estarmos enxertados nesta árvore, em Yeshua. Mas toda árvore que não dá fruto, o machado está posto à raiz, e ela será cortada e lançada ao fogo, porque não serve para nada. Vejam que nós não podemos nos enganar. Precisamos buscar toda a instrução. E a instrução que o nosso mestre Yeshua nos dá, já em todo o Evangelho, é esta: de que precisamos imitá-lo, de que precisamos ser obedientes à Torá eterna do Criador, que nada na Torá irá passar, nem um menor pingo, nem qualquer espaço, até que céus e terras passem. Céus e terras não passaram. Então a Torá não passou. Torá são instruções. E nós lemos também em Hebreus 10:7 que no rolo do livro está escrito a respeito de quem? Do sumo sacerdote da nossa fé, Yeshua, o Messias, HaMashiach, né? Citando o Salmo 46. Nós lemos também Yeshua ensinando em João 5, que examinais as Escrituras porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam, né? E aí quando Yeshua, ele caminha com seus discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24, o que ele explica? Como que tudo na Torá de Moisés, nos escritos e nos profetas,
estava escrito a respeito dele. Porque se nós entendermos toda a palavra de Deus, nós enxergaremos como que ela é uma história de amor, de um resgate. A partir do momento que o ser humano pecou e saiu do Éden, como que já desde Gênesis 3,15, o Criador nos convida e nos diz, olha, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente, né? E é esse o nosso Messias, né? Que vai vencer a morte e o pecado, de forma que nós não somos mais escravos do pecado. Veja, ele não faz a nossa parte, não é uma irresponsabilidade, nós somos responsáveis. A instrução do Criador é que existem dois caminhos, e o próprio Messias, Yeshua, nos ensina sobre isso. Em Mateus 7, no Sermão da Montanha, o caminho estreito, a porta apertada, são poucos os que o encontram. Então nós precisamos perseverar, porque o caminho largo é aquele que parece confortável, aquele que nos convida a ser irresponsável, viver como você quiser, viva o hoje, né? Aquele que diz, olha, a vida é curta, aproveita. Mas na verdade, a verdade é que a eternidade é longa, preparemo-nos. Amém? E assim eu me despeço, dizendo até a próxima. Shalom.